Olá, turminha do terceiro ano. Hoje nós vamos falar um pouco da disciplina de ciências, tá bom? Já aprendemos algumas coisas sobre o nosso universo, certo? Conhecemos um pouco sobre os planetas e suas posições no sistema solar. E hoje vamos aprofundar ainda mais nossos aprendizados, falando sobre os ciclos diários e os corpos celestes. Você sabia que os povos antigos usavam algumas formas bem interessantes de controlar a passagem do tempo? Não existia relógio, muito menos calendário da forma como conhecemos. Mas afinal, como será que eles sabiam qual o momento do dia que estavam vivendo? Vamos recorrer à história para descobrirmos. Os registros históricos mostram que a primeira forma de identificar o período do dia era a posição do Sol, a sombra formada em relação ao objeto na superfície da Terra. Primeiramente, a observação era pela própria sombra do homem, até que se percebeu uma vareta fincada na Terra proporcionava o mesmo efeito. Ou seja, conforme a posição do Sol e a sombra causada pela vareta, era possível estabelecer o momento do dia no qual se estava. Nos períodos da manhã e no fim da tarde, a sombra era mais longa e exatamente ao meio-dia ficava bem curta. Esse foi o primeiro tipo de instrumento de medição do tempo, surgido há 1500 anos antes de Cristo. O mais antigo que se tem registro chamado de relógio do Sol ou gnomon. Aqui tem os exemplos, né? Manhã, meio-dia e tarde. Vamos conhecer alguns instrumentos usados para controlar o tempo no decorrer da história. Primeiro exemplo, é um relógio do Sol. Ele mede a passagem de tempo pela observação da posição do Sol. O segundo exemplo é uma clepsidra, ou relógio da água. Trata de um dispositivo movido a água que funciona por gravidade, mesmo princípio da ampulheta. Relógio de areia. É feito por duas âmbulas e um pequeno orifício com uma certa quantidade de areia, cuja passagem do âmbulo ou outro serve para marcar o tempo. Relógio de vela. É uma vela normal, demarcada pela velocidade de queima da vela. Atividades. Caso não tenha relógio e o Sol estiver na parte mais alta do céu, qual seria o horário aproximadamente de acordo com as imagens? 2. Qual foi o primeiro instrumento de medição do tempo surgido há 1500 anos antes de Cristo? 3. Cite dois instrumentos usados para contar o tempo no decorrer da história. 4. Qual a forma de medir o tempo vocês utilizam em sua casa? 5. O dia tem 24 horas. Precisamos fazer tanta coisa. Para isso, precisamos de uma rotina. Como é sua rotina? Lembrando que devemos ter hora de dormir, hora de brincar, estudar. Agora, organize a sua rotina na tabela abaixo ou faça no seu caderno, tá bom? Aí vocês vão fazer a rotina de vocês aqui embaixo, olha só. Tem o primeiro exemplo da manhã, depois da tarde, depois da noite. Ah, como que eu vou fazer isso? 6 horas da manhã, né? O que eu tô fazendo 6 horas da manhã? Vamos supor, dormindo, 7 horas da manhã. Eu vou escovar os dentes, 8 horas da manhã, vou tomar meu café. Depois, 9 horas da manhã, vou fazer a minha tarefa. Depois, 10 horas da manhã, eu vou brincar. 11 horas da manhã, eu irei almoçar. E assim por diante, tá? Esse é só um exemplo. Vocês podem colocar de acordo com a rotina de vocês, tá bom? Na parte da tarde, qual que é a rotina de vocês?
Na parte da noite, qual que é a rotina de vocês? Vocês vão colocar, vão fazer aí no caderno ou na folha impressa, tá bom, pessoal? Para vocês saber mais, tem um link do YouTube. Essa foi nossas atividades de hoje, de ciências. Se vocês tiverem dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp e também na aula virtual. Bons estudos a todos!